princípio de incêndio em hospital em Osasco, na Grande São Paulo. Imagens do alto. Helicóptero do SBT foram, só dos bombeiros, foram 10 viaturas para o local. Fora a viatura de SAMU e ambulância do próprio hospital, que ajudou na transferência de vários pacientes desse hospital em Osasco. Isso foi na manhã de ontem. O bombeiro foi chamado às 9h24 para atender a esse chamado. Agora, muitos desses pacientes que foram transferidos são pacientes acometidos de Covid-19. Ou seja, eles dependiam, tinha paciente ali que estava em estado grave e dependia já do oxigênio para sobreviver, porque já estava no estágio muito avançado da Covid-19 ali dentro do hospital. Dudu, o que rolou ali? Vazamento de oxigênio. Você vê, em Manaus faltou recentemente oxigênio e em São Paulo vazamento de oxigênio. Vê que coisa? E aí esse vazamento correu risco de explosão, então rapidinho as equipes foram retirando os pacientes. O que muito me preocupa, apesar da boa notícia de que todos os pacientes sobreviveram, foram transferidos, ok? Me preocupa que essa transferência pode ter prejudicado ainda mais a saúde desses pacientes. Por quê? Você fala isso, Dudu? Quem não acompanhou o caso de Manaus, de pacientes que tiveram que ser transferidos para outros estados e que muitos, infelizmente, acabaram morrendo devido a complicações da transferência. Não precisa ir muito longe, Rio de Janeiro. Nos incêndios dos hospitais do Rio, que pacientes foram transferidos, nenhum morreu por inalar fumaça ou pelo incêndio em si, mas morreu devido à transferência, teve que ser feita rápida, foi muito bem feita pelos homens dos bombeiros, mas a gente sabe que o paciente já está debilitado e com a transferência dessa prejudica ainda mais o estado de saúde. Fernanda, atualiza tudo e um pouco mais da situação, já foi controlada por lá? Já sim, Dudu. Inclusive foi a brigada de incêndio do próprio hospital que conseguiu combater as chamas, então foi realmente um princípio de incêndio. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram na unidade de saúde, que é o pronto-socorro conhecido como Jardim da Abril, fica em Osasco, na Grande São Paulo. Eles inclusive já liberaram o hospital, viu, Dudu? E a informação que a gente tem é que 4 pacientes daqueles que tinham sido transferidos já voltaram para a unidade durante toda essa madrugada. O pronto-socorro já abriu as portas aos pacientes. Foram 39 pacientes transferidos ontem, funcionários acabaram ajudando nessa transferência. A gente tem imagens recuperadas do momento, Dudu, realmente um pânico para todos ali no local. Agora, inclusive, os peritos devem fazer a confirmação, um laudo oficial dizendo as causas desse princípio de incêndio. Mas o que parece realmente é que o fogo teria começado, Dudu, numa tomada na ala pediátrica. Ele causou uma chama, essa chama acabou atingindo o sistema de oxigênio do hospital, também a ala do pronto-socorro, onde havia cerca de 15 pacientes, e também a ala de Covid, onde tinha 25 pacientes. Por isso, então, dessa transferência realmente foi aí uma força-tarefa dos homens do Corpo de Bombeiros com os funcionários, para que, é claro, como você mesmo falou e falou muito bem, Dudu, a grande preocupação era com o estado de saúde desses pacientes que estavam internados ali na unidade de saúde. Mas notícia boa, então, todos passam bem, inclusive 4 já voltaram para o pronto-socorro que fica em Osasco. Olha, eu quero parabenizar os homens do SAMU, do Corpo de Bombeiros, as ambulâncias no local. Foi uma correria, mas eles foram competentes. São os grandes salva-vidas da nossa população, viu? Eles se dispuseram ali, foram muito cautelosos, fizeram a transferência e tomara que agora com o vazamento contido volte às atividades no hospital, porque nós estamos precisando de hospitais funcionando aqui em São Paulo, porque a situação de leitos ocupados realmente não está fácil, viu, meu povo? Então tá aí as imagens do helicóptero direto da rua Maria Grandinho dos Santos, Osasco, São Paulo, nesse hospital onde houve o vazamento de gás.